muito mais claro do que antigamente. Então, Sim. por exemplo, assim, talvez o índice sempre foi alto, só que aí a gente não identificava antes, porque hoje tá tendo um cuidado mais redobrado com essas questões, porque antigamente... A gente melhorou a nossa forma de encaixar e enquadrar esse transtorno nas pessoas, ou seja, a gente melhorou a nossa forma de diagnosticar, ou realmente aconteceu alguma coisa para que esse índice continue subindo? Eu acredito que é mais... Eu tinha dito que, por exemplo, assim, em 2022 era uma taxa X, que provavelmente hoje já está maior ainda. Sim. Mas pensando por um lado, porque hoje tem um diagnóstico que é muito mais claro do que antigamente. Então, Sim. por exemplo, assim, talvez o índice sempre foi alto, só que aí a gente não identificava antes, porque hoje está tendo um cuidado mais redobrado com essas questões, porque antigamente nem tinha isso nem diagnosticado direito no DSM, porque se eu parar para pensar, até o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística que a gente usa para poder diagnosticar, é uma coisa que é relativamente nova. Porque o primeirinho, não sei, foi em 1900 e tanto, não sei das quantas. Só que foi refinando com o passar do tempo. E quanto foi refinando, foi diagnosticando. Porque antigamente era até aquela síndrome de Asperger, Sim. que já foi que agora já está fazendo parte do autismo. Dentro do como parte espectro, do isso. espectro, exatamente. Aí hoje em dia está bem mais sofisticado e está sendo mais encontrado, só que não está sendo mais encontrado. Sempre teve, só que hoje estão descobrindo, entre aspas. Eu me pergunto assim, existiu X quantidade de pessoas com transtorno nascendo no ano de 2022. Provavelmente essa taxa deve ter subido. A gente melhorou a nossa forma de encaixar e enquadrar esse transtorno nas pessoas, ou seja, a gente melhorou a nossa forma de diagnosticar, ou realmente aconteceu alguma coisa para que esse índice continue subindo? Eu acredito que é mais a informação. Por exemplo, a gente está num podcast aqui que a gente está falando de quê? De autismo. Antigamente não tinha isso. 2011, quando eu entro ali na faculdade, 2012, 2013, eu também não conhecia sobre o autismo. Na faculdade não se falava sobre o autismo, falava de outros transtornos, TDAH, depressão, ansiedade, mas autismo não se falava. Então, na faculdade foi que eu conheci um doutor que veio dos Estados Unidos, formou em análise do comportamento, trouxe a intervenção ABA para cá, para São Luís. Foi aí que eu fui saber o que era a ABA mesmo, de fato, como que era a intervenção e o que era o autismo. Então, eu acho que o que às vezes tem aumentado o índice de diagnóstico é a informação. As pessoas hoje estão muito mais informadas. Tanto é que, às vezes, pais de primeira linha, por conhecer, por ter muita informação sobre o autismo, às vezes ficam apreensivos. Tem muitos que já buscam fazer mapeamento genético já na gestação para ver a probabilidade de ter ou não autismo. As crianças, quando nascem, os pais já conhecem algumas características e já ficam atentos a respeito disso por ter bastante informação a respeito. Então, eu acho que a informação levou as pessoas a avaliar melhor as características do autismo de uma forma mais precoce, chegando a diagnósticos mais rápidos, o que aumentou o índice. Então, acho que a informação é um fator que foi uma linha de chave com relação a esse aumento significativo. Como vocês disseram, já existia, só que a gente não conhecia, não sabia de fato o que era. A gente achava que aquele moleque lá que estava na escola, na dele, é aquele esquisitão, aquela menina que estuda muito, é a nerd. Então, a gente não tinha muitos parâmetros de talvez identificar que aquilo ali pode ser comportamentos característicos do autismo, porque a gente não sabia o que era. Quando tu falas assim em um garoto com um comportamento mais na dele ali, mais retraído, ou de alguém que tem características diferentes, a gente percebe que há certas diferenças nesses padrões do autismo e que provavelmente deriva-se daqueles níveis que muitos são citados. Diferença, então, de um nível para outro, do autismo nível 1, nível 2, eu nunca entendi muito bem como é que funciona, eu queria que tu explicasse um pouco. No DSM-5, existe lá os padrões característicos do autismo, que eles definem lá em critério A, critério B, eu acredito que até critério C também. E existe os níveis, que é níveis de suporte. Antigamente, a pessoa, às vezes, até atrelava o nível de severidade. Autismo nível 1 é mais tranquilo, nível 2 é um pouco mais imperativo, um pouco mais... tem alguns comportamentos mais desafiadores, e o nível 3 é severo.
E aí a ideia de severo dava a ideia de que é um caso complicado, é muito agressivo, não fala, não se verte, vive enclausurado ali num mundo onde as pessoas não podem ver, devido ao grau de severidade que é. E houve uma mudança, atrelando hoje o nível referente ao suporte. Qual é o tipo de suporte que a pessoa com autismo precisa? Aí foi dividido em nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são aquelas pessoas que às vezes têm mais preponderância nas dificuldades relacionadas às habilidades sociais. Fala pouco, é mais retraído, às vezes é mais focado. No caso de algumas mulheres, até por falar com algumas com autismo, às vezes por não ter tanta habilidade social, acaba desenvolvendo uma habilidade ali para os estudos, mas a gente vai ver, na maioria das vezes, o foco nos estudos é para se esquivar, fugir das interações sociais porque não sabem. Então, são pessoas, às vezes, muito inteligentes, daí tinha a questão do Asperger, que era as pessoas que tinham altas habilidades ou ilhas de genialidade em alguma área, que isso era bom para ele, porque ele era preponderante em alguma área, era a pessoa fora do comum, diante de um conhecimento, mas às vezes não sabia discriminar a ironia, não sabia discriminar a piada, não sabia, por exemplo, às vezes fazer uma